Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. E começa um pouco tarde de fato, por isso começamos pedindo desculpas para vocês que estão aguardando essa nossa segunda aula sobre literatura. Realmente nós estamos enfrentando problemas técnicos. Com as devidas desculpas, começo agradecendo a todos vocês que estão assistindo as nossas videoaulas. Agradeço principalmente aqueles que estão compartilhando com outras pessoas. E peço, continuem fazendo isso porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Lembrando ainda que já temos uma fanpage funcionando no Facebook. Nessa nossa segunda aula sobre literatura é também a segunda aula sobre trovadorismo. No caso, nós vamos falar sobre as novelas de cavalaria. As novelas de cavalaria eram um gênero literário escrito em prosa, típico da Europa medieval, Portugal inclusive. O grande sucesso das novelas de cavalaria data mais ou menos do fim do século XV até mais ou menos o século XVII. Ou seja, elas começaram a fazer sucesso quando a Idade Média já estava acabando. Em especial, Portugal já havia descoberto o Brasil. Mas é claro que esse período a que nós estamos nos referindo se refere ao sucesso das novelas de cavalaria, não propriamente quando elas foram escritas. Tais narrativas eram transmitidas oralmente, de geração para geração. Era o que a gente podia chamar de um folclore da época. Podemos citar como característica das novelas de cavalaria, primeiro, o relato de grandes aventuras e feitos heróicos dos cavaleiros medievais. Segundo, no contexto da história, os acontecimentos têm mais importância do que os personagens. Terceiro, as novelas de cavalaria narram aventuras sem fim, com vários desfechos possíveis. Quarto, um amor idealizável e inatingível do cavaleiro medieval pela dama que amava, um amor cortês. Quinto, ausência de final feliz. Sexto, uma apologia à violência, ou seja, nós já podemos imaginar que desde mais ou menos essa época já havia a apologia à violência que hoje em dia nós encontramos tanto nos filmes de Hollywood quanto nos desenhos animados. Sétimo, narrativa em capítulos. Oitavo, ainda uma referência a terras fantásticas, que não existiam na realidade, como a própria Távola Redonda. Um exemplo típico de novela de cavalaria é A Demanda do Santo Graal, que narrava as aventuras dos cavaleiros da Távola Redonda. Isso acontecia em busca do cálice sagrado, o chamado Santo Graal. Um fato típico nessa novela de cavalaria é a descrição do jovem Galaás para ser nomeado cavaleiro. Nisso se enaltecem as virtudes do personagem. O fato dele ser tão famoso e tão bem feito, o fato dele ser meigo demais, ou ainda que não se podia achar nada que o censurasse. Tudo isso são virtudes que enaltecem esse personagem a ser caracterizado como cavaleiro. Bem, nessa aula nós encerramos o período de trovadorismo. Na próxima aula vamos dar uma interrompida no assunto de literatura para retomarmos um assunto que já havia sido interrompido anteriormente, que é a coesão textual. No caso da próxima aula, nós vamos falar sobre a sequenciação frástica, que se diferencia da sequenciação parafrástica por ser feita sem procedimentos de recorrência escrita. No caso da próxima aula, nós vamos falar sobre o primeiro processo dessa sequenciação, que é a manutenção temática. Muito obrigado e aguardem a próxima aula.